Como deixar Deus fortalecer sua mente e aliviar o cansaço emocional do trabalho? Há momentos em que a mente fala tão alto que até o silêncio cansa. Você tenta dormir, mas o corpo está deitado e a alma continua em pé. A rotina exige, o trabalho aperta, as cobranças aumentam. E por trás de tudo isso, existe um peso que ninguém vê, mas que corrói por dentro. É um desgaste que não vem apenas das tarefas, mas das expectativas, dos medos e das batalhas que acontecem dentro dos pensamentos. Há pessoas que olham para você e dizem que está tudo bem, porque você continua fazendo o que precisa fazer. Só que Deus sabe que existem dias em que você funciona no automático. Deus sabe que existe uma exaustão que não é física, mas emocional e espiritual. Uma fadiga que o trabalho só revela, mas que se esconde na alma há muito tempo. Talvez você tenha sentido vontade de sumir por algumas horas, não porque odeia a vida, mas porque está cansado de sentir tudo ao mesmo tempo. Cansado de tentar ser forte o tempo inteiro. Cansado de carregar responsabilidades e dores que nunca se dissolvem. A mente grita, o coração aperta, e o corpo responde com ansiedade, desânimo e esgotamento. Mas existe algo que você precisa compreender. Deus nunca planejou que você carregasse o mundo nas costas. A Bíblia diz que é Ele quem renova as forças do cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O que o desgaste do trabalho tenta destruir, a presença de Deus é capaz de reconstruir. O que a pressão externa tenta esmagar, Deus consegue fortalecer de dentro para fora. O Espírito Santo quer te conduzir a um lugar de descanso e estabilidade, mesmo que o ambiente ao seu redor continue exigindo. O descanso de Deus não é ausência de tarefas, é presença. A paz de Deus não é fuga, é fortaleza. E quando a mente encontra esse lugar, o cansaço emocional perde autoridade. A alma para de sangrar. A mente para de se sabotar. O coração volta a respirar. Este conteúdo não é apenas uma mensagem, é um convite, um chamado para você aprender de uma vez por todas a permitir que Deus fortaleça a sua mente e alivie o peso emocional que o trabalho tem colocado sobre você. Você não precisa continuar vivendo à beira do colapso. Há uma saída, há um caminho, há uma voz que quer ordenar descanso onde o caos tem reinado. Hoje você vai entender verdades que talvez ninguém te contou. Vai perceber batalhas que nunca identificou. E vai aprender a abrir portas que o céu reservou para quem deseja uma mente firme, curada e fortalecida pelo Senhor. Se a sua alma está cansada, prepare-se. Deus vai tocar onde ninguém toca. Ele vai restaurar o que ninguém vê. Ele vai erguer você por dentro. Quando a mente muda, a vida muda. Quando o coração encontra descanso, o corpo encontra forças. E quando Deus governa os pensamentos, nenhuma pressão emocional consegue dominar a nossa história. Este é o momento, esta é a hora, e Deus está prestes a agir. O grito silencioso da mente cansada. Há um tipo de cansaço que não aparece em exames, não deixa hematomas, não causa febre e não provoca perda de voz. É o cansaço que se esconde atrás de um sorriso, o cansaço que se disfarça de "está tudo bem", o cansaço que aprende a sobreviver mesmo quando não sabe mais viver. A mente cansada não grita para fora, ela grita por dentro. E é por isso que tanta gente desmorona no silêncio. Você já percebeu como a mente exausta cria diálogos internos sem fim? Mesmo quando o corpo está parado, a alma continua correndo. São pensamentos que não descansam, medos que se multiplicam, cenários que o cérebro cria e o coração sofre como se fossem reais. Uma simples cobrança do trabalho se transforma em tormenta. Uma frase mal interpretada se transforma em ameaça. Uma expectativa não alcançada se transforma em culpa. A mente cansada vive em estado de alerta, como se qualquer coisa pudesse desabar a qualquer momento. Muitas pessoas conseguem carregar peso físico, mas não suportam peso emocional. O corpo aguenta longas jornadas, mas a mente não suporta longas guerras. Você pode seguir acordando cedo, entregando resultados, marcando presença, mas por dentro
a alma vai se deteriorando em silêncio. E quando a mente entra nesse estado de exaustão, ela começa a roubar aquilo que Deus deu para sustentar a vida: a paz, a clareza, o equilíbrio e a esperança. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O cansaço emocional faz exatamente isso, só que de forma silenciosa. Ele rouba o ânimo, destrói o foco e tenta matar a alegria. Um pouco por dia, um pensamento por vez, uma preocupação atrás da outra. Até que você começa a acreditar que é normal viver assim, quando na verdade isso está deformando o propósito de Deus para você. Só que existe uma verdade que precisa ser exposta agora. Mente cansada não significa mente fraca, significa mente ferida, significa mente sobrecarregada. Significa que você tentou ser forte sozinho por muito tempo. Significa que a alma está clamando por socorro porque foi feita para depender de Deus, não para carregar tudo nas próprias mãos. O grito silencioso da mente cansada é um pedido de Deus para você parar de ignorar o que está acontecendo dentro de si. É o alerta do céu dizendo que você não pode continuar nesse ciclo que te consome, sufoca e paralisa. É o aviso de que existe uma saída, mas ela não começa mudando o que está fora. Começa mudando o que está dentro. O grito interno é o primeiro sinal de que Deus está chamando você para um novo processo de restauração. E se Ele está chamando, é porque Ele já preparou o caminho. Quando o trabalho cansa a alma. O trabalho deveria ser parte da vida, não o centro dela. Ele foi criado para ser expressão de propósito e não uma prisão emocional. Porém, quando a rotina se torna exaustiva e a mente perde o equilíbrio, o trabalho passa a drenar algo que nunca deveria tocar, a essência da alma. O corpo até se acostuma com o esforço, mas a alma não foi feita para viver sob tensão contínua. Ela adoece quando carrega demandas que ultrapassam o limite da paz. O problema começa quando o trabalho deixa de ocupar um espaço na agenda e passa a ocupar um espaço no coração. Você sai do expediente, mas o expediente não sai de você. O corpo chega em casa, mas a mente continua no escritório. Você tenta relaxar, mas tem a sensação constante de dívida, atraso, culpa, medo ou comparação. É como se a mente estivesse sempre devendo alguma entrega, sempre em estado de vigilância, sempre esperando o próximo impacto. É assim que o trabalho começa a cansar a alma. Quando a rotina externa passa a comandar o mundo interno. Quando a pressão de fora afeta a respiração de dentro. Quando o peso de metas, cobranças, prazos, responsabilidades e expectativas roubam lentamente aquilo que Deus deu como fonte de vida, o descanso interior. Esse tipo de desgaste não rouba apenas a energia, ele rouba a identidade. Você deixa de ser filho para se tornar função. Deixa de ser amado para se sentir cobrado. Deixa de viver para apenas tentar sobreviver às demandas. Há também um detalhe que poucos percebem. A alma se cansa não só pelo que você faz, mas pelo motivo pelo qual você faz. Quando o trabalho se torna a única fonte de valor, cada falha vira uma sentença, cada atraso vira culpa, cada crítica vira ferida. Porque não é só o trabalho que está em jogo, mas a própria identidade. E quando a identidade adoece, a alma se ajoelha diante do cansaço. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Mas muitos têm vivido pela cobrança, pela comparação e pelo medo. Deus nunca quis que o resultado profissional definisse o brilho dos seus dias. Nunca quis que um ambiente hostil contaminasse os seus pensamentos. Nunca quis que você perdesse a saúde emocional tentando sustentar uma estrutura que não foi edificada sobre a paz. Quando o trabalho começa a cansar a alma, é um aviso de que algo saiu do lugar. É o sinal de que você está alimentando o corpo e sufocando o espírito. É o alerta de que você está cuidando da entrega e negligenciando o interior. E quando esse sinal aparece, não é para te envergonhar, é para te despertar. Porque Deus não quer apenas que você produza, Ele quer que você viva, floresça, respire e tenha paz, mesmo em ambientes de pressão. O cansaço da alma é o lembrete de que você precisa voltar à fonte antes que a rotina se torne um deserto. E esse retorno começa agora.
a raiz invisível do cansaço, a batalha na mente. O verdadeiro esgotamento não começa no corpo, começa nos pensamentos. Antes que a força física acabe, a guerra já está acontecendo dentro da mente. É ali que surgem as narrativas silenciosas que desgastam a alma e roubam a paz. O cansaço emocional nasce quando a mente se torna campo aberto para pensamentos que ferem, acusam, cobram e ameaçam. Não é o trabalho em si que destrói, mas o diálogo interno que se forma a partir do que você vive e escuta. A mente humana foi criada por Deus para ser um jardim, mas quando não vigiada, ela se transforma em campo de batalha. Pensamentos desordenados se tornam setas diárias. Pequenas preocupações se tornam gigantes. Suposições se tornam medo. Falas alheias se tornam feridas profundas. E antes que o corpo perceba, a alma já está cansada de lutar contra inimigos que ninguém vê. Quando a Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento, ela revela uma chave espiritual. Nem todo pensamento que aparece merece abrigo. Nem toda voz interior tem autorização para permanecer. Nem toda memória merece ser alimentada. O cansaço emocional começa quando a mente perde o filtro e passa a aceitar tudo o que sente, tudo o que imagina, tudo o que teme. A mente cansada é a mente que acredita em tudo o que pensa, mesmo quando o pensamento não vem de Deus. O inimigo sabe disso. Ele não precisa tirar seu emprego, sua casa ou sua saúde para destruir sua paz. Ele só precisa colocar a sua mente contra você. Pensamentos de incapacidade, rejeição, comparação e cobrança funcionam como brechas. Um pensamento alimentado por medo é suficiente para desequilibrar dias inteiros. Uma lembrança mal resolvida é suficiente para contaminar semanas de produtividade. Um diálogo interno negativo é suficiente para transformar a rotina em fardo. A raiz do cansaço emocional é invisível, porque está no território mais silencioso e ao mesmo tempo mais perigoso do ser humano: o pensamento repetido. Tudo o que se repete se fortalece, e tudo o que se fortalece governa. É assim que a mente, sem perceber, vai sendo dominada por pensamentos que Deus nunca plantou. E quando o pensamento governa, o sentimento obedece. A alma sente aquilo que a mente decide alimentar. Mas se a mente pode ser ferida, também pode ser restaurada. Se o pensamento pode aprisionar, também pode libertar. A transformação não começa mudando a agenda, mas mudando o pensamento que a agenda produz. A verdadeira batalha não é contra o trabalho, mas contra as vozes internas que o trabalho desperta. Quando você vence na mente, você vence na vida. Quando você aprende a identificar a raiz invisível do cansaço, você impede que ela cresça ao ponto de sufocar seu propósito. A partir deste entendimento, você terá autoridade para enfrentar pensamentos que esgotam e construir pensamentos que fortalecem. A mente que se submete à voz de Deus encontra descanso mesmo em dias de pressão, porque a paz não nasce da rotina, nasce da verdade que governa a mente. O engano do mundo. Seu valor é o que você produz. A maior prisão emocional da vida moderna não está nas horas de trabalho, mas na mentira que governa o coração de milhões de pessoas. A ideia de que o valor de alguém está na performance, no resultado, na entrega e no reconhecimento. Essa é a raiz de uma das maiores dores da mente. Quando a identidade se conecta ao desempenho, cada falha se torna uma ameaça e cada desafio se transforma em peso emocional insuportável. O sistema do mundo produz esgotamento, porque ele exige resultados sem oferecer descanso, cobra perfeição sem oferecer cura e valoriza a produtividade acima da alma. A lógica é simples: produza para ser aceito, conquiste para ser amado, dê resultados para ser respeitado. Essa é a cultura que rouba a identidade e adoece a mente, porque coloca a alma numa corrida que nunca termina. Não importa o quanto você se esforce, a sensação é de que nunca é suficiente. Sempre falta algo. Sempre existe outra demanda, outra cobrança, outra comparação. A partir desse engano, a pessoa começa a viver para provar valor. Trabalha para ser validada. Aceita o que a destrói para não decepcionar ninguém.
tolera fardos que Deus nunca pediu para carregar. A mente não cansa apenas do que faz, mas do que sente enquanto faz. A ansiedade se instala quando o trabalho vira tribunal. A alma desaba quando o resultado define a identidade. Quando o ter que fazer se transforma em ter que ser, nasce o cativeiro emocional. Mas o Evangelho revela outra verdade. Deus nunca condicionou amor ao desempenho. Na Bíblia, o filho pródigo não foi recebido pelo pai porque teve resultados, mas porque ainda era filho. O valor não estava no que ele fez, mas em quem ele era. O mundo diz, produza para ser valorizado. Deus diz, você é valorizado porque é meu. Essa é a diferença que restaura a mente. Onde o mundo coloca exigência, Deus coloca identidade. A mente cansa quando tenta sustentar uma imagem que não corresponde ao que a alma aguenta. E cansa mais ainda quando tenta conquistar no mundo aquilo que já recebeu de Deus. Enquanto você acreditar que o valor da sua vida está no peso do seu currículo, no tamanho do seu salário, no elogio de um chefe ou no resultado da sua equipe, você continuará vivendo refém de altos e baixos emocionais que nunca cessam. O mundo define pessoas pelo que elas produzem. Deus define pessoas pelo que elas são nele. O descanso começa quando essa verdade se torna fundamento. Você não precisa provar seu valor para ser amado por Deus. Não precisa sangrar emocionalmente para ser aceito. Não precisa adoecer para ser respeitado. Quando a identidade está firmada em Deus, o trabalho volta para o lugar certo. Ele deixa de ser prisão e volta a ser propósito. Deixa de ferir e volta a construir. Deixa de sugar e volta a fluir. A alma encontra descanso quando o coração descansa na verdade certa. Quando Deus permite o cansaço. Existem cansaços que não vêm apenas do excesso de tarefas, mas de um processo divino. Há momentos em que Deus, em sua soberania, permite que o peso emocional se torne evidente para revelar algo que você ainda não conseguiu enxergar. Nem todo esgotamento é ataque do inimigo e nem toda exaustão é obra do acaso. Às vezes, é Deus interrompendo um ciclo que você normalizou, mas que estava destruindo aquilo que Ele quer proteger dentro de você. Quando a alma insiste em se apoiar na própria força, o cansaço se torna um megafone do céu. O corpo fala o que o espírito já estava tentando dizer há muito tempo. Deus permite que o cansaço venha quando você se distancia da fonte que deveria sustentar sua mente, suas decisões e sua paz. O esgotamento, muitas vezes, não é sinal de abandono, mas de amor. É o alerta de que você se desconectou, não do trabalho, mas dele. Na Bíblia, vemos Jonas sendo vencido pela própria fuga até que o limite o alcança. Vemos Elias, um profeta tão usado por Deus, chegando à exaustão ao ponto de pedir para morrer. E o que Deus faz? Ele não o acusa, não o pressiona, não o chama de fraco. Deus o deixa descansar, o alimenta, o fortalece e só depois o direciona. Isso revela que o céu não ignora o cansaço humano. Deus enxerga o corpo exausto, respeita as emoções feridas e restaura antes de dar novas instruções. O cansaço permitido por Deus tem propósito. Ele expõe prioridades distorcidas, revela áreas que você tentou controlar sozinho, mostra onde o coração foi aprisionado, mostra que você confiou mais no ritmo da rotina do que no ritmo do espírito. O cansaço, nesses casos, funciona como freio. Antes que a alma quebre, Deus permite que ela sinta o peso para que você volte a Ele antes do colapso. Quando Deus permite o cansaço, Ele não está te punindo. Ele está te chamando. Chamando para reorganizar a mente. Chamando para descansar no lugar certo. Chamando para curar a raiz. Não apenas aliviar os sintomas. Chamando para que o trabalho volte a ser parte da vida e não o centro dela. Chamando para que você entenda que carregar tudo sozinho nunca foi um plano divino. Se a exaustão emocional tem batido à sua porta, talvez seja o momento de parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a perguntar o que Deus quer me revelar através disso. Porque quando o cansaço ganha voz, a alma revela onde desaprendeu a descansar. E é exatamente nesse ponto que Deus quer tocar, restaurar
e reconstruir. Quebrando o ciclo da exaustão interior. A exaustão emocional não nasce inteira. Ela se constrói em ciclos. Um pensamento alimenta uma preocupação, que alimenta uma cobrança, que alimenta um medo, que alimenta um sentimento. Quando você percebe, a mente entrou num ritmo que o espírito não acompanha e o coração não sustenta. O corpo obedece, mas a alma grita. E o pior é que, com o tempo, a pessoa começa a chamar de normal aquilo que está destruindo silenciosamente seu interior. Esse ciclo nasce quando a mente começa a reagir a tudo, em vez de discernir cada coisa. A vida moderna acostumou o ser humano a viver pilotando o dia, mas sendo pilotado pelos próprios pensamentos. A pessoa se torna refém do ritmo que os outros impõem. Quando a mente perde governo, o trabalho dita o valor, a rotina dita o humor, os problemas ditam a fé e as pressões ditam a identidade. Este é o ciclo que precisa ser quebrado para que a mente volte a respirar. O ciclo da exaustão se fortalece em 3 pilares: antecipação, autoexigência e aceleração. A antecipação faz você sofrer por cenários que nem existem. A autoexigência faz você carregar pesos que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. A aceleração faz você tentar resolver tudo sem permitir que o Espírito Santo direcione o tempo e a ordem de cada coisa. Quando esses 3 elementos dominam, a alma se torna escrava do ritmo e a mente passa a viver exausta, mesmo quando nada de ruim aconteceu no dia. Quebrar esse ciclo exige uma postura espiritual e emocional. Parar. Não é parar a vida, mas parar a mente. Parar a narrativa que se repete. Parar a crença que corrói. Parar a lógica que destrói. A mente precisa entender que, antes de reagir ao mundo, ela precisa se submeter a Deus. Quando o pensamento se ajoelha, a alma se levanta. Quando a mente desacelera diante de Deus, o interior encontra um ritmo que o corpo consegue acompanhar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ciclo da exaustão se quebra quando a alma reconhece que o controle não está nas mãos dela. A mente se cansa porque tenta prever o que só Deus pode dirigir. A alma se desgasta porque tenta carregar o que só Deus pode sustentar. Enquanto você tentar vencer tudo na força do pensamento, o cansaço será inevitável. Mas quando você aprende a entregar, o ciclo começa a se desfazer. O coração encontra direção. A mente encontra ordem. O espírito encontra paz. Quebrar a exaustão interior não é uma decisão de um dia, é uma prática diária. É um posicionamento interno que diz: minha mente não será guiada pelo medo, mas pela verdade. Meus pensamentos não serão governados pela pressão, mas pela presença. O ciclo só continua se for alimentado. A partir do momento em que você muda a fonte, você muda o ritmo. E quando o ritmo muda, o descanso chega. A porta do silêncio. Deus fala onde o barulho morre. A mente cansada não sofre apenas pelo que pensa, mas pelo excesso de vozes que carrega. São pensamentos, preocupações, opiniões, memórias, medos e expectativas que formam um ruído constante dentro da alma. O barulho externo é fácil de identificar, mas o barulho interno é o que mais destrói, porque você não consegue fugir dele. Quando a mente está sempre ocupada, o espírito não consegue discernir. E quando o espírito não discerne, a alma se perde no próprio labirinto. Existe um princípio espiritual que muitos ignoram. Deus fala, mas nem sempre ele grita. A voz de Deus se revela, mas ela não disputa espaço com o caos. O silêncio, muitas vezes, não é ausência de resposta, é o ambiente onde a resposta se torna audível. A alma que nunca silencia, nunca escuta. O silêncio não é vazio, o silêncio é direção. O silêncio é cura. O silêncio é o momento em que Deus organiza aquilo que você não consegue ordenar sozinho. O silêncio não significa não pensar, mas significa esvaziar o coração do ruído que confunde. Significa interromper a linha de raciocínio que alimenta a angústia. Significa decidir que a paz terá prioridade sobre a pressão. Quando a pessoa vive ocupada demais para silenciar,
Ela vive cansada demais para ser curada. A Bíblia mostra Jesus se retirando para lugares solitários para orar. O Filho de Deus, que carregava uma missão eterna, parava para se aquietar. Se ele, sendo quem era, parava, por que você acredita que pode continuar sem fazer o mesmo? O silêncio abre uma porta que o barulho fecha. Quando você silencia, você identifica pensamentos que antes estavam misturados. Quando você silencia, percebe batalhas que não via. Quando você silencia, o Espírito Santo mostra o que precisa ser tratado, curado e removido. O silêncio expõe as raízes da ansiedade e fortalece as bases da fé. Sem silêncio, a mente continua reagindo. Com silêncio, a mente começa a discernir. A porta do silêncio precisa ser aberta intencionalmente. Não acontece por acaso. Você precisa separar um momento, desligar as vozes e permitir que a alma desacelere diante de Deus. Não é técnica, é rendição. Não é terapia mental apenas, é posicionamento espiritual. O silêncio diante de Deus realinha pensamentos, rebaixa medos, enfraquece pressões e restaura o fôlego da alma. Se você deseja que Deus fortaleça sua mente, o silêncio será um dos instrumentos mais poderosos nesse processo. Porque é nele que o Espírito fala com clareza, a verdade ganha espaço e a paz volta a ocupar o lugar que o barulho havia tomado. A porta da rendição, soltando o que te adoece. Existem pesos que você nunca deveria ter carregado. Existem responsabilidades emocionais que você assumiu sem perceber. Existem batalhas que você tentou lutar sozinho porque acreditou que precisava provar força, dar conta de tudo e nunca decepcionar ninguém. Esse esforço contínuo, sem descanso e sem entrega, é um dos maiores responsáveis pela fadiga da mente. A alma cansa, não apenas pelo que enfrenta, mas pelo que se recusa a entregar nas mãos de Deus. Rendição não é sinal de fraqueza. Rendição é sinal de inteligência espiritual. É admitir que existem fardos que você não foi criado para suportar. Quando a mente tenta controlar o que não pode, ela adoece. Quando a alma tenta resolver o que não está ao alcance humano, ela se desgasta. A exaustão emocional é, muitas vezes, consequência de um coração que não aprendeu a entregar o invisível. Você resolve o que pode fazer. Deus resolve o que só Ele pode transformar. A porta da rendição se abre quando você decide soltar. Soltar a necessidade de aprovação. Soltar o medo do amanhã. Soltar a culpa pelo ontem. Soltar o controle daquilo que não depende da sua mão. A rendição desmonta o orgulho disfarçado de responsabilidade e cura o coração ferido pelo excesso de autocobrança. Enquanto você tenta segurar tudo, Deus não toma nada. Mas quando você entrega, Ele governa. A Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Se o que você está carregando é pesado, não veio de Deus. Peso não é prova de valor. Fardo não é prova de amor. Você não precisa continuar tentando ser suficiente para tudo e para todos. A rendição tira a mente do lugar de escravidão e a reposiciona no lugar de confiança. Onde há confiança, a alma respira. Onde há entrega, a mente descansa. Onde há rendição, o espírito assume o governo. Não é falta de fé admitir que chegou ao limite. O limite, muitas vezes, é o encontro com a realidade que Deus está tentando mostrar. O limite revela a diferença entre aquilo que você deve carregar e aquilo que você deve entregar. Quando você se rende, o coração desaperta, a mente desacelera, a paz volta. O controle sai das suas mãos para voltar às mãos de quem sempre soube o caminho, e o fôlego volta ao lugar. A porta da rendição sempre leva à liberdade. Enquanto você segurar, a alma será refém. Quando você soltar, a alma será curada. Essa decisão é interna, profunda e diária. Mas ela quebra cadeias invisíveis e interrompe ciclos de exaustão que estavam dominando seus pensamentos há anos. A porta da identidade. Quem você é antes do que você faz. A mente entra em colapso quando a identidade se confunde com o desempenho.
Quando a pessoa passa a se ver pelo que entrega, pelo que produz, pelo que conquistou ou pelo que os outros reconhecem, ela fica vulnerável a qualquer circunstância. Uma crítica derruba, um erro destrói, um fracasso paralisa. O coração começa a oscilar conforme os resultados, e a alma passa a viver de altos e baixos emocionais que nunca cessam. Esse é um dos motivos mais profundos da exaustão interior. A identidade precede o trabalho. Essa é uma verdade espiritual incontornável. Antes de realizar qualquer obra, Jesus ouviu do Pai: Tu és o meu Filho amado, em quem me agrado. O reconhecimento veio antes da missão. O amor veio antes da entrega. A afirmação veio antes do propósito. O mundo exige o contrário. Faça para depois ser. Deus estabelece a ordem correta. Seja, e então faça. Enquanto a mente se alimenta da lógica do mundo, ela sempre estará cansada. Quando ela se alinha à lógica de Deus, encontra descanso. A identidade em Deus cura aquilo que a rotina adoeceu. Você não é sua função, sua profissão, sua produtividade ou sua performance. Você é filho. E quando a alma volta a esse fundamento, o peso do trabalho diminui. Você deixa de trabalhar para provar valor e passa a trabalhar a partir do valor que já tem. O trabalho deixa de ser tribunal e volta a ser propósito. O resultado deixa de ser sentença e volta a ser consequência. A mente descansa porque a identidade está em um lugar que o mundo não pode tocar. Quando a pessoa esquece quem é, ela se torna escrava das expectativas. Quando ela lembra quem é, se torna livre. É por isso que a porta da identidade é tão estratégica. Ela devolve estabilidade ao interior. A alma encontra um chão que o ritmo da vida não consegue arrancar. A mente encontra uma verdade que o trabalho não consegue abalar. Não importa o quanto o sistema pressione, a identidade em Deus se torna um escudo emocional e espiritual. Recupere sua identidade e a exaustão perderá força. Lembre-se do que Deus diz e não do que o cansaço sugere. Lembre-se do valor que o céu te deu e não do valor que o mundo tenta medir. O coração encontra paz quando descansa na certeza de que ser filho vale mais do que qualquer função. Antes de tudo, você é amado. Antes de tudo, você pertence. Antes de tudo, você foi escolhido. E quando a alma se firma nessa verdade, nada do lado de fora consegue destruir o que Deus estabeleceu do lado de dentro. A porta da presença, descanso que não depende de férias. A mente cansada acredita que descanso é algo que só virá quando tudo ao redor finalmente se acalmar. Muitas pessoas passam a vida esperando o dia perfeito, a agenda perfeita, o ambiente perfeito, a fase perfeita. Só que a vida real não obedece esse sonho. Problemas continuam existindo, cobranças continuam surgindo, tarefas continuam chamando, e o mundo não vai parar para você respirar. É por isso que tantos vivem exaustos, esperam o descanso das circunstâncias, quando o descanso verdadeiro só nasce da presença. O descanso de Deus não é pausa do mundo, é presença no meio do mundo. O descanso do Espírito não vem quando tudo termina, mas quando o coração se rende e aprende a habitar em Deus, mesmo no meio do caos. É por isso que Jesus dormia no barco durante a tempestade. O ambiente estava agitado, mas a alma dele estava em paz. A verdadeira paz não é fruto da ausência de tempestades, e sim da certeza de quem está no controle do barco. A presença de Deus reorganiza a mente. Não é fuga, é fortalecimento. Não é negação da realidade, é reposicionamento do coração. Quando a presença governa, o pensamento perde o desespero. Quando a presença domina, a mente diminui o ruído. Quando a presença preenche, o cansaço emocional perde autoridade. A presença de Deus não é sensação, é lugar. A alma descansa quando aprende a habitar em Deus, e não apenas a visitá-lo nos momentos de crise. O problema é que muitos tentam descansar apenas dormindo. Dormem 8 horas, acordam e continuam cansados. Isso acontece porque o corpo até repousa, mas a alma permanece em guerra. O verdadeiro descanso começa quando o espírito encontra refúgio.
A Bíblia chama esse lugar de esconderijo do Altíssimo. Quem habita, descansa. Quem apenas visita, alivia por instantes, mas não é restaurado. A mente só encontra estabilidade quando permanece, e não quando alterna. Você não precisa esperar férias para sentir paz. Não precisa esperar a vida se organizar para respirar. O descanso não é um evento, é uma presença. Quando o Espírito Santo passa a ser o ambiente da mente, a alma deixa de viver em estado de urgência. A presença alinha, acalma, dissipa, cura e fortalece. Não importa o ritmo do mundo, a presença cria um ritmo interno diferente, mais leve, mais firme, mais seguro. É impossível vencer a exaustão emocional sem aprender a viver na presença de Deus, porque o cansaço nasce na alma, e somente a presença cura na raiz. A porta está aberta. O descanso não está distante. Ele está disponível agora, para quem escolher habitar em Deus e deixar que a mente seja guiada pelo Espírito e não pela pressão. A mente debaixo das asas, a metáfora que cura. Quando a alma está cansada, a mente procura abrigo. O ser humano busca refúgio em distrações, entretenimento, conversas, viagens, comida ou isolamento. Só que nenhum desses refúgios produz descanso real. Eles anestesiam por instantes, mas não curam na essência. O coração continua inquieto, a mente continua pesada, o espírito continua sufocado. O único abrigo que traz alívio verdadeiro é aquele que vem do alto. A Bíblia revela um símbolo profundo. O descanso de Deus é como estar debaixo das asas do Altíssimo. Essa imagem não é poética, é espiritual, emocional e terapêutica. Debaixo das asas, a alma não precisa se defender. Debaixo das asas, a mente não precisa se explicar. Debaixo das asas, o coração não precisa se justificar. As asas representam proteção, acolhimento, cobertura e segurança. Quando a mente se coloca nesse lugar, ela para de lutar sozinha contra aquilo que já a feriu tantas vezes. O cansaço perde força quando a alma se sente protegida. O medo se dissolve quando o coração sabe que não está vulnerável. O pensamento se acalma quando encontra um abrigo maior do que a tempestade. A mente cansa porque vive exposta a choques constantes, palavras que ferem, cobranças que desgastam, memórias que atormentam, pressões que sufocam. O coração passa o dia tentando reagir, absorver, se defender e resistir. Nenhuma alma suporta viver indefinidamente nesse estado. É por isso que Deus não apenas promete paz, Ele promete abrigo. A metáfora das asas é o convite para que você pare de enfrentar tempestades com a alma descoberta. Quando o espírito cobre, o impacto muda. O barulho diminui. O medo perde autoridade. Quando um passarinho se abriga sob as asas da mãe, ele não tenta controlar o vento. Ele apenas descansa, porque sabe quem o cobre. Da mesma forma, a cura da mente começa quando você entende que o descanso não depende da sua capacidade de gerenciar tudo, mas da sua decisão de confiar. Debaixo das asas, a alma respira diferente, a mente pensa diferente, o coração sente diferente, porque a segurança muda a percepção e a percepção muda o peso das circunstâncias. Essa metáfora não é emocionalismo, ela é estratégia espiritual. Enquanto você tentar ser abrigo para si mesmo, o cansaço será inevitável. Mas quando a mente decide se colocar debaixo das asas do Altíssimo, ela encontra o que nunca encontrou sozinha: proteção contínua, paz constante, direção clara e descanso permanente. Descansar debaixo das asas não é fugir da vida, é recuperar forças para viver com equilíbrio, sabedoria e fé. A verdade é simples: o cansaço diminui quando o abrigo muda. A mente se fortalece quando percebe que já não está exposta. A alma se recompõe quando para de lutar contra tudo e aprende a se esconder em Deus. Este é o lugar onde o cansaço perde voz e onde a mente encontra restauração. A palavra que restaura pensamentos. A mente só cura de forma definitiva quando aprende a se alimentar da verdade.
O desgaste emocional se fortalece quando o pensamento se apoia em narrativas que não vêm de Deus. Por isso, tantos cristãos oram, choram, pedem ajuda, mas continuam exaustos. Eles tentam vencer batalhas espirituais usando apenas emoções, quando a arma mais poderosa já foi dada: a palavra. A Bíblia não é um texto para ser admirado, é um alimento para ser absorvido. Ela não foi escrita para ficar na memória, mas para moldar pensamentos, confrontar mentiras e reacender a fé. A mente se cansa porque se acostuma a dialogar com o medo. Ela gera imagens de fracasso, interpreta o futuro pelo trauma do passado e cria expectativas baseadas na dor. Enquanto o pensamento se fundamenta no que fere, o cansaço se multiplica. Mas quando a mente é ensinada a responder com a palavra, o ciclo muda. A verdade não apenas consola, ela reorganiza. Não apenas conforta, ela liberta. Não apenas alivia, ela transforma a lógica interna que sustentava a exaustão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Da mesma forma, o medo vem pelo ouvir interno das mentiras repetidas. Tudo o que a mente escuta continuamente, ela acredita. Tudo o que acredita, ela sente. Tudo o que sente, ela reproduz. Por isso é impossível restaurar a mente sem restaurar as referências que alimentam os pensamentos. Versículos não são amuletos espirituais. Eles são códigos de verdade capazes de redesenhar a estrutura emocional e interromper diálogos que estavam destruindo sua paz. Quando Jesus foi atacado no deserto, ele venceu citando a Escritura. Isso revela que o combate mental não se vence com força emocional, mas com posicionamento espiritual. A palavra é lâmpada, espada, pão e escudo. Ela ilumina onde a mente se perdeu. Ela corta o que não deveria permanecer. Ela alimenta o que estava enfraquecido. Ela protege o que Deus está reconstruindo dentro de você. Quando a palavra governa, o cansaço perde domínio. Porque a mente passa a reagir pela fé e não pelo medo. Se você deseja transformação, precisa fazer da palavra um hábito, não um socorro eventual. Leia em voz alta. Responda aos pensamentos com versículos. Substitua cada narrativa de cansaço por uma promessa. Coloque a verdade onde antes existia ruído. A mente não muda porque ouviu um sermão. Ela muda porque aprendeu a se alimentar diariamente daquilo que vem do céu. Uma mente cheia da palavra se torna uma mente blindada. E uma mente blindada é uma mente em paz. A restauração emocional acontece quando a verdade ocupa o lugar que o cansaço dominava. Ao escolher a palavra como voz principal, você muda o rumo da mente e muda o destino da alma. A cura da fadiga emocional pelo Espírito Santo. A mente se desgasta quando tenta vencer pela razão aquilo que só pode ser curado pelo Espírito. Há dores que o intelecto não resolve. Há pressões que a força psicológica não sustenta. Há feridas que o tempo não cicatriza. A fadiga emocional não é apenas um colapso da mente, é um sinal da alma clamando por intervenção divina. O Espírito Santo não trabalha apenas nas emoções, ele trabalha na raiz. Ele não traz alívio momentâneo, ele produz transformação interior. Onde a mente diz que não consegue mais, o Espírito diz que ainda há esperança. O Espírito Santo opera de dentro para fora. Ele não cura apenas o cansaço, ele cura a fonte do cansaço. Ele vai ao lugar onde ninguém acessa, toca onde ninguém vê, reorganiza o que nem você entende e restaura o que você achava irreversível. É por isso que a Bíblia o chama de Consolador. Consolar não é apenas dar conforto, é trazer estrutura emocional, é ajustar o coração, é reconstruir a força interior. Quando o Consolador se manifesta, o peso perde autoridade e a mente volta a respirar. A alma cansada tenta sobreviver com fragmentos de paz, mas o Espírito oferece plenitude. A mente esgotada tenta controlar pensamentos, mas o Espírito os alinha. Ele traz sobriedade, clareza, discernimento e descanso. Ele mostra o que vem de Deus e o que vem do engano. Ele ensina a mente a rejeitar a mentira que acelera e a abraçar a verdade que acalma. Quando o Espírito governa, a alma deixa de reagir às circunstâncias
e passa a se mover pela fé. Existe uma cura que não vem pelo esforço, vem pela rendição. O Espírito trabalha onde você para de resistir. A fadiga emocional se intensifica quando você tenta se levantar sozinho, mas começa a ser curada quando você diz ao Senhor que não quer continuar no mesmo ritmo, nem com a mesma lógica, nem com o mesmo peso. O Espírito Santo não invade, ele é convidado. Quando você abre espaço, ele entra. Quando você entrega, ele assume. Quando você se rende, ele transforma. A presença do Espírito restaura a capacidade de sentir, pensar e respirar com equilíbrio. Ele devolve ao coração a sensibilidade que o cansaço endureceu. Ele devolve à mente a leveza que a rotina arrancou. Ele devolve à alma a esperança que o peso apagou. A cura da fadiga emocional não é apenas o fim do esgotamento. É o início de uma nova forma de viver, em que a mente não é guiada pelo caos, mas pela presença. O Espírito Santo não apenas alivia, ele reconstrói, ele sustenta, ele muda a história emocional de quem permite ser restaurado. A cura é real, é possível e está disponível agora. O Espírito Santo é o descanso que você tentou encontrar em tantos lugares e nunca encontrou. Ele é o repouso da mente, o refrigério da alma e a força para o coração cansado. Oração de cobertura sobre a mente e sobre o trabalho. Quando a mente está cansada, a oração não pode ser genérica. Ela precisa ser direcionada, consciente e firme, como quem sabe onde o inimigo tem atacado e como quem crê no poder daquele que pode restaurar todas as coisas. A oração de cobertura é um ato de aliança. É o momento em que você entrega o território da mente e o território do ambiente de trabalho nas mãos de Deus, declarando que nenhuma pressão terá mais autoridade sobre o seu interior. Antes de transformar circunstâncias, Deus fortalece o coração de quem ora. O cansaço emocional abre brechas, mas a oração fecha portas. Ela silencia vozes internas, interrompe setas contrárias, desfaz narrativas cansativas e alinha o coração com a vontade do céu. A oração de cobertura não é fuga da realidade, ela é preparo. Ela equipa a alma antes da batalha. Ela veste a mente com verdade, fé e estabilidade emocional. A oração não muda apenas o que está em volta, muda principalmente o que está dentro. Ore assim: Senhor meu Deus, eu coloco agora a minha mente diante do Senhor. Cubra os meus pensamentos com a tua paz. Que todo peso emocional, todo medo, toda ansiedade e toda voz contrária percam força agora. Eu coloco meu trabalho nas tuas mãos. Toma o ambiente, as responsabilidades, as pressões e as cobranças. Eu rejeito toda sobrecarga que não veio do Senhor e recebo o teu descanso sobre a minha alma. Faz a minha mente habitar na tua verdade e guarda o meu coração de tudo o que tenta me paralisar. Eu declaro que a partir de hoje, a minha mente será guardada pelo teu Espírito. Nenhuma seta emocional terá domínio sobre mim. Nenhuma palavra lançada contra a minha vida vai encontrar lugar dentro de mim. O Senhor é o meu refúgio, a minha força e o meu descanso. Guia meus passos, fortalece minha fé e firma o meu coração para que eu viva cada dia com equilíbrio, sabedoria e paz. Eu descanso em ti. Em nome de Jesus, amém. A oração de cobertura coloca a mente no lugar certo antes da rotina começar. Ela não apaga o trabalho, mas remove o peso invisível que o transformava em fardo. Quem ora, governa a alma antes que o dia governe os pensamentos. A mente que é coberta diariamente será uma mente protegida, firme e em paz, mesmo em ambientes de pressão. Levante-se com força nova. Chega um momento em que não basta apenas entender, refletir, orar e desejar mudança. É preciso se levantar por dentro. A mente cansada precisa de direção. O coração ferido precisa de um novo ritmo. O espírito abatido precisa reencontrar o propósito. Deus não te trouxe até aqui para apenas aliviar sua dor, mas para restaurar sua força. Ele não cura apenas para que você sobreviva. Ele cura para que você volte a caminhar com firmeza, identidade e paz.
Levantar-se não significa ignorar o que você sentiu. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa assumir uma nova postura diante da vida, agora com uma mente fortalecida e uma alma que sabe onde repousar. Significa olhar para os próximos dias não com medo, mas com convicção. Não com o peso da autopunição, mas com a leveza de quem sabe que é sustentado pelo céu. Não com a lógica da exaustão, mas com a verdade da presença. Deus está te chamando para viver com descanso no ritmo da fé. Trabalho, responsabilidades e desafios continuarão existindo, mas agora sua mente não estará mais sozinha diante deles. A presença será seu alicerce, a palavra será sua referência, o silêncio será sua estratégia, a rendição será sua arma, o espírito será sua força e a sua identidade será o seu chão. Quando a alma sabe onde está firmada, nenhum cansaço governa a mente. Olhe para si com coragem. Você não é o que o desgaste tentou fazer com você. Não é o que a rotina moldou em seus piores dias. Não é a soma das pressões que enfrentou. Você é alguém guardado, amado, escolhido e sustentado por Deus. Levante-se com essa consciência. Caminhe com essa verdade. Respire com esse entendimento. Esse é o início de uma nova fase emocional e espiritual. Agora, decida. Todos os dias serão guiados pela paz e não pela pressa. Seus pensamentos serão filtrados pela verdade e não pelo medo. Suas emoções serão alinhadas pelo espírito e não pelo caos. Deus não te chamou para viver esgotado, mas para viver firme. Não te chamou para sobreviver ao trabalho, mas para vencer nele com equilíbrio, propósito e sabedoria. A força nova já está disponível, o descanso já foi liberado, a paz já foi concedida. Levante-se. Sua mente não será mais cativa da exaustão. Sua alma não será mais escrava da pressão. Você não caminhará mais no piloto automático. A partir de agora você caminha consciente, curado, fortalecido e em paz. Deus está contigo. E onde Ele está, a alma encontra descanso e a mente encontra direção. Se a sua mente foi o campo mais árduo de batalha, agora será o lugar mais profundo de descanso. Deus não falou com você por acaso. Ele te trouxe até aqui porque decidiu te alinhar, te reconstruir e te fortalecer por dentro. A partir de hoje você não viverá mais à mercê do cansaço emocional, porque aquilo que te governava perdeu voz e aquele que te sustenta ganhou espaço. O que Deus começou na sua mente, Ele vai completar na sua caminhada. Siga em frente com essa certeza. A paz de Cristo será seu árbitro, o Espírito Santo será sua direção, e a presença de Deus será o seu ambiente diário. Não volte para o velho ritmo, não se curve às antigas pressões, não alimente as velhas narrativas, caminhe com consciência, fé e equilíbrio. Uma nova estação começou dentro de você, e ela será marcada por clareza, descanso, sabedoria e paz. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. O Deus que te cura é o Deus que te capacita. E o Deus que te levantou hoje continuará te guiando amanhã. A sua mente pertence ao Senhor. E onde o Senhor governa, a exaustão não domina, o medo não dita regras e o cansaço não define rotas. Descanse, confie e avance. O cuidado de Deus será maior do que qualquer peso que um dia tentou te parar.